Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A minha voz ainda tá 100%, mas eu acho que ela tá muito melhor do que o último vídeo, então eu espero que isso não atrapalhe o conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês hoje, porque é um conteúdo muito bacana. E é bem interessante essa história de hoje, principalmente pra quem gosta bastante de carros, automóveis, né? Dos veículos em geral. É uma pessoa que fez bastante diferença, principalmente nesses quesitos. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu peço desde já que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. É isso, vamos começar o vídeo de hoje. Você provavelmente já deve ter ouvido falar neste nome se você se interessa por carros, né? Eu trouxe a história hoje da pessoa que é responsável, né, por dar o nome aos carros da marca Ford. Então eu trouxe a história do Henry Ford aqui pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem. O Henry Ford, ele foi muito importante. Ele foi o fundador da Ford Motor Company. Ele também criou o sistema de produção chamado Fordismo, que é conhecido dessa forma. E mais à frente eu vou explicar pra vocês mais ou menos como ele funciona, né? No que se baseia o Fordismo. Ele era filho de uma família de fazendeiros. Ele nasceu dia 30 de julho de 1863. E essa fazenda ficava localizada em Spring Wells, que fica em Michigan, nos Estados Unidos. Desde muito pequenininho ele já cultivava e ele já tinha um interesse muito grande por criar coisas, né? Então, porque ele queria entender o funcionamento de equipamentos e máquinas, principalmente. Então, por conta disso, ele chegou até a montar uma oficina nos fundos da casa dele, né? Na garagem, basicamente. Ele começou a montar uma oficina para poder fazer as suas criações, porque ele gostava muito disso, desde quando ele era muito pequenininho. É então que quando ele tinha 15 anos de idade, ele ganha um relógio do pai dele, e ele se interessa muito por máquinas e pelo funcionamento delas. Se interessa tanto ao ponto de que ele vai começar a desmontar e a montar o relógio que ele ganhou. Então ele vai ficar desmontando e montando, e tipo, aquilo ali vai virar o passatempo dele, porque ele gostava muito de fazer isso. Então ele faz isso várias vezes. Com isso, os interesses dele nessa área, eles vão crescendo e se aperfeiçoando, né? Então ele fica cada vez mais imerso nesse mundo automobilístico, né? Nesse mundo de criações, máquinas e produção. E então, em 1879, a mãe dele vai acabar, infelizmente, vindo a falecer. E ele vai rejeitar assumir a fazenda da família. Ele não queria seguir naquele ramo, ele não queria cuidar da fazenda. Então ele rejeita assumir, cuidar da fazenda que a família dele possuía, né? Nesse mesmo ano, então, ele parte para Detroit. E lá ele passa a trabalhar como aprendiz de mecânico. Ele consegue uma vaga nessa área, né? Essa cidade, ela é uma cidade que estava cheia de fábricas. Então ela deveria ter bastante emprego, né? Por isso que ele conseguiu um emprego de aprendiz lá, enfim. E mais tarde essa cidade, ela tinha tantas fábricas que ela ficou conhecida como a capital automobilística dos Estados Unidos. De tanta fábrica que tinha dentro dela. Nesse tempo que ele permaneceu ali como aprendiz de mecânico, ele acabou garantindo um emprego como reparador de motores a vapor, que é bem interessante também, né? Ele tinha 16 anos de idade quando ele construiu o seu primeiro modelo de motor a vapor. A partir do ano de 1891, ele vai então conseguir uma vaga na empresa chamada Edison Illuminating Company, que basicamente era uma empresa que ficava em Detroit. E essa empresa, ela é de ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison, que pra quem não conhece a história, eu vou trazer em breve um vídeo falando da história dele. Mas basicamente, pra resumir pra vocês, Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada. Então, o Henry Ford consegue uma vaga de engenheiro-chefe na empresa do Thomas Edison. E é no ano de 1893 que ele vai criar na garagem dele o primeiro motor de combustão interna, e ele patenteou esse motor. Esse protótipo, ele era um quadriciclo de propulsão independente movido a gasolina. Diante de todo o sucesso que o protótipo que ele criou faz, ele decide então deixar o emprego dele na empresa do Thomas Edison. Inclusive, ele é até incentivado pelo próprio Thomas Edison a fazer isso, a deixar o emprego e a seguir os seus sonhos. Então é nesse momento que ele larga o emprego e ele vai seguir os seus sonhos. No ano de 1893, ele vai criar a Ford Company, vai lançar o Ford T, que foi um ícone para a indústria automobilística e para os anos 20, e ele também vai criar a linha de produção em série ou em massa. Junto com a administração toda ali da companhia Ford, ali, da produção em larga escala e tudo mais, ele vai acabar coordenando os insumos automobilísticos, né, o fornecimento desses insumos, e em 1905 ele vai tomar posse como presidente da Society of Automotive Engineers. Nos finais de semana, como hobby, ele desenvolvia um automóvel na garagem da sua casa, né, na oficina dele que ele tinha montado. Então, os vizinhos, por verem tanta movimentação, tanta atividade ocorrendo naquele local e naquele cara, né, enfim, que ele era uma pessoa muito produtiva e tudo mais, os vizinhos apelidaram ele de Louco Ford.
Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que era o Fordismo, que modelo que era esse. Ele é um modelo que se baseia no Taylorismo e ele basicamente se resume em especializar os operários em tarefas específicas, em poucas funções. Assim, o chassi ia passando numa esteira e aí, ao longo dessa esteira, da passagem dela, os operários eles iam colocando as peças e montando o resto do automóvel. Então, para isso, os operários não precisavam mais se deslocar de um ambiente para outro ou deslocar o chassi. Ele ia, por esse modo de produção, passando na esteira. Então, a esteira, ela era aquelas esteiras rolantes, né? E daí ela ia passando. E aí, os operários, à medida que a esteira ia passando com o chassi, com as partes do carro na frente deles, eles iam fazendo a sua função. Cada um ia colocando a peça por qual ele era responsável, né? Da linha de produção. E é nisso que consiste uma linha de produção, né? E o Fordismo é conhecido principalmente por essas características. E aí, então, para isso, não cansava tanto os operários, porque eles tinham que ficar cada um no seu local e era o automóvel que passava por eles, e não eles que precisavam ir até o automóvel, né? Esse projeto foi o primeiro, né? Ele foi chamado de modelo T, e no Brasil ele ficou conhecido como Ford Bigode. Através desse modo, dessa linha de produção toda, ele conseguiu baratear o produto, mas mesmo assim as pessoas não tinham condições de comprar, então ele continuava, tipo, inacessível para a população, né? Porque as pessoas não tinham condições de comprar. Ele, então, vai reduzir a jornada dos operários para 8 horas por dia e vai fazer com que eles tenham folgas aos finais de semana. E ele vai aumentar o salário desses operários, né, para dar uma melhor qualidade e para eles talvez terem acesso a um automóvel desse, né, para eles terem condições, pelo menos, para poder comprar. Os veículos que antes muita gente não tinha acesso e não podia comprar, agora eles vão se tornar mais acessíveis, né, com essas condições que vão ser impostas agora. E, portanto, eles vão estar bem mais fáceis para a população poder adquirir, né? Em 1914, a companhia comercializa cerca de 250 mil unidades desse automóvel. E 2 anos depois, ou seja, em 1916, essas unidades já passam de 450 mil. Então, assim, vendeu muito bem. Foi uma coisa, assim, muito revolucionária e que todo mundo queria ter, né? Então, foi um marco muito importante, né? Principalmente na parte industrial ali e na história do nosso país, enfim. E na parte do veículo mesmo, né? Porque era um meio de transporte. Então, querendo ou não, era uma forma de revolução, né? Porque antes não se tinha um veículo assim, né? Não é desde sempre que a gente tem o carro, né? Os transportes antigos não são que nem os atuais e não tem as mesmas tecnologias, né? Então, chegar nesse modelo de automóvel que se chegou, para isso levou muito tempo, né? Então é muito bom saber que ele deu resultado e que foi muito aceito pela população, né? Esses produtos eles passam a virar objeto de desejo da classe média americana, o que vai influenciar diretamente na economia dos Estados Unidos. Em 1920, para vocês terem noção, já eram produzidas cerca de 2 milhões de unidades de automóveis. Esse pico de produção é conhecido como o ciclo de prosperidade dos Estados Unidos e ele foi apelidado de American Way of Life. Ford vai acabar sofrendo com a concorrência de outras montadoras de automóveis, como a General Motors, principalmente pelo fato dele não querer mudar a cor dos automóveis. Então, esse é um fato que vai fazer com que as vendas de carro da sua empresa ali diminuam bastante. Atendendo a pedidos do seu filho, então, ele vai criar o Ford A, ele vai lançar o Ford A. E aí, com isso, ele vai recuperar o seu posto ali de vendas, tanto que hoje em dia eles ainda são uma das líderes de vendas no mercado, né, no que se refere ao ramo automobilístico, né. A Ford ainda tá no topo de vendas. Não fala muito sobre a vida pessoal dele, eu não achei nada que falasse em que período ele se casou, com quem ele se casou, qual o nome do seu filho, então eu não achei muitas informações sobre isso. O que a gente mais tem na internet, nos materiais, é sobre a importância, sobre a biografia dele em si, né, da vida pessoal dele, mas nada sobre a sua família, a relação familiar, enfim. Nem se sabe o nome dos pais dele, eu tentei pesquisar e eu não achei em lugar nenhum o nome dos pais dele. Por exemplo, então o que eu não trouxe de informação pra vocês é porque eu realmente não achei, não porque eu não quis trazer. Ele acaba vindo a falecer no dia 7 de abril de 1947 na cidade de Desborn, e ele falece devido a uma hemorragia cerebral, e ele conseguiu ao longo da sua vida registrar cerca de 161 patentes. Parte da fortuna dele ela foi destinada à caridade, e ela é administrada pela Fundação Ford, que é uma fundação que ela é voltada para pesquisa científica e a parte educacional, né? Eu vou falar algumas frases dele para vocês. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.
Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Um idealista é alguém que ajuda o outro a ter lucro. E é com essas frases ilustres que a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!